Olá pessoal, tudo bem? Então temos aí na tela uma Najdorf no lance 11, uma Najdorf clássica com bispo G5 e bispo E7. Vamos dar uma olhada nessa partida que eu selecionei. É uma partida da internet, tá? Mas é uma partida standard, então não tem aqueles erros tão óbvios como a gente vê nas partidas de Blitz. E o rating médio dos jogadores é 2000, certo? Então é ali um nível amador alto, digamos assim, né? E eu acho muito instrutiva, teoria e prática. Nós vamos primeiro ver a prática, depois a gente vê a teoria, tá? Então, E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, bispo G5, a linha mais agressiva, E6, F4 e bispo E7. A gente sabe, Kasparov e o Maxime Vachier-Lagrave, francês, gostam de jogar dama B6, indo atrás desse peão e complicações monstruosas acontecem. Bispo E7, dama F3, cavalo de BD7, mera transposição. O mais conhecido aqui é dama C7, né? Roque na ala da dama, dama C7 agora. Então, tudo tranquilo, só uma inversão de lances. G4, B5 e A3. Bom, esse lance nós mostramos no nosso vídeo Fundamentos da Siciliana Najdorf, que a ideia básica é impedir o contra-ataque das negras na ala da dama, tornando B4 impossível. Né? Bem, então nós vamos seguir olhando a partida, mas o ponto de teoria, né, que eu quero mostrar para vocês é quando as brancas não jogam A3 e seguem as linhas clássicas, trocando aqui o bispo pelo cavalo e avançando no flanco rei, tá? Que nós vamos mostrar daqui a pouco. As negras jogam bispo B7, e aqui o computador prefere torre B8, certo? Com a seguinte sequência, né? Bispo retoma de bispo, não de peão nem de cavalo. G5, bispo E7, B4 e cavalo B6 para cuidar a casa D5. Parece uma linha segura, né? Isso que o computador sugere. Tem contra-ataque na coluna C, mas tem avalanche de peões no flanco rei. Então, possibilidades dinâmicas, né? Bispo B7, mas o cara jogou bispo B7. Veio bispo por F6, bispo por F6. E agora, pessoal, dá uma pausa aí para ver se você consegue descobrir o lance das brancas. Bom, esse lance, pessoal, é um lance que, se você nunca viu antes, é difícil que você consiga imaginá-lo possível nessa posição. É um lance que a gente tem que ter um conhecimento prévio, assim. E é um lance muito temático. Acontece em várias linhas da Najdorf, né? Eu vou organizar aqui para o canal várias sequências de vídeos mostrando sacrifícios típicos da Najdorf, né? Um sacrifício típico da Siciliana em geral é torre versus C3, né? Torre toma o cavalo. Nós vamos fazer uma sériezinha mostrando isso. Um sacrifício típico nas linhas Najdorf-Scheveningen é cavalo D5, certo? Ou cavalo F5 também acontece bastante, né? Outra possibilidade é o sacrifício em E6, em geral, do bispo. E esse sacrifício aqui? Bispo por B5, certo? Para infiltrar, quebrar o contra-ataque das negras no flanco dama, acabar com os peões do flanco dama e infiltrar com os cavalos, tá? Às custas de peça por 2 peões. É um sacrifício que ocorre em várias linhas da Najdorf e são linhas, na minha visão, fascinantes, tá? Muitas delas vão assim com uma teoria monstruosa, né? De dezenas de lances à frente e acabam muitas vezes em empate, em que as brancas têm que dar um cheque perpétuo para não ficar na desvantagem material e acabarem perdendo o final, né? Porque a linha aqui, né, apesar de ter uma maioria absoluta no flanco dama, a maioria central das negras é muito forte sempre. E aqui as negras não têm saída, tem que aceitar o sacrifício, porque senão elas simplesmente perderam um peão
perderam o contra-ataque e perderam o sentido do jogo. Né? Se não tomar esse bispo, perdeu o sentido do jogo. A versus B5. E aqui a posição está igual segundo o computador, só que as brancas deram uma peça inteira. E não tem mais. Olha que as negras têm um par de bispos e não tem bispo nas brancas. Veja que interessante, né? E agora vem cavalo de D para B5. E olha só como esse cavalo já fica poderoso aqui, pessoal. Ele olha para D6, ele olha para C7. Não tem peão que o retire daqui. É um sacrifício muito interessante. Veio dama C6. Né? Só para constar, o computador prefere dama B6, seguindo cavalo D6, cheque, e rei F8. Né? Vejam só a posição, pessoal. E aqui as brancas têm que jogar para o ataque, mas estão assim com um domínio posicional avassalador aqui. Dama C6, então foi jogado. E agora, pessoal, nós temos duas possibilidades aqui. Esse peão em D6 está caindo, certo? E pode ser capturado de duas formas, com o cavalo ou com a torre. O jogador de brancas optou por trazer mais peças para o ataque e capturou de torre, que eu achei um lance muito bom. Como seria capturando de cavalo? Então, cavalo cheque, rei E7, cavalo por bispo. Não gostei dessa simplificação que o Chessbase me trouxe aqui do banco de dados. Foi uma partida jogada em Illinois, 1986, que acabou empatada, mas não tem por que capturar esse bispo, na nossa visão, né? Aqui tem que ganhar por ataque. Dama B7, G5, ó, bispo C3, dama C3, F6, torre G1, rei F7, torre D6, torre de HC8 e dama D4. E a partida acabou empatando em 47 lances. Aqui nós estamos no lance 21. Então, realmente, nesse ponto aqui, cavalo por D6 pode parecer que simplifica um pouco as coisas. Se as brancas não simplificarem, as negras podem sacrificar o par de bispos e capturar aqui. Né? Se, por exemplo, vamos ver um lance só para ilustrar, né, a possibilidade. Né? Captura, 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 captura. Claro, o bispo está caindo lá, certo? Mas o bispo de B7 está caindo. Mas só quero ilustrar aqui, ó. Né? Então, de repente, até tira o bispo pronto para ganhar o peão em A3. E né, eu acho que falta sentido aí para o jogo das brancas. Então, torre D6 aqui no centro, na minha visão, fez muito mais sentido, além de trazer peça para o ataque. Dama C5, e essa dama aí já está em maus lençóis. Né, e continua pairando no ar o bispo por C3, certo? Por quê? Porque as negras aqui querem simplificar e trocar peça, para tirar a força do ataque das brancas. B4, ameaçando a dama, e olha, pessoal, tá tudo protegido. O peão está protegido pelo cavalo, o cavalo está protegido pelo cavalo, que se protege mutuamente, que protege a torre, e o peão que protege o peão. Dama C4. Olha só que lance, pessoal. Agora vale a pena. Dá uma pausa e tenta perceber o lance das brancas. É muito bom esse lance. Bom, pessoal, é um lance assim que ele não só tem um motivo tático, digamos assim, você pode dizer que é uma tentativa de pregar uma armadilha, algo assim, mas não, ele reagrupa as peças e retorna casas para os cavalos. Torre D4. Que lance, pessoal. Que lance fantástico. Então vejam só. Não pode capturar de dama porque vem cavalo por dama, certo? Se capturar de bispo, olha aí. Cavalo D6 com um garfo aí no rei e na dama. Fantástico, né? Vitória branca indiscutível. Então torre D4. E aí olha só, pessoal. Traz a torre de volta para o jogo, ameaçando a dama, e libera a casa D6 para o cavalo. Dama C6. E agora, pessoal, como é que continua?
Outro lance muito bacana. Torre C4 agora. É uma caçada implacável contra a dama negra. Então vejam como fez muito sentido trazer a torre para o ponto D6 ao invés de ir com o cavalo. E aqui de novo a mesma coisa. Se dama captura a torre, tá levando o Garfunkel lá em D6, certo? Então, torre C4. O que ele jogou? Dama B6. Tá? O computador aqui dá uma linha com cavalo E5 interrogando, certo? Dizendo que é um erro jogar cavalo E5. Vamos ver por quê. F por E5, bispo por E5 e a dama está caindo. Torre por dama, bispo por dama, bispo por torre, torre D1, roque e vantagem decisiva brancas. Nem tenho o que dizer, né? Dama por torre. Par de cavalos versus par de bispos, mas dama por torre, certo? E avalanche de peões no flanco dama. Então, realmente, cavalo E5 aqui não faz muito sentido. Dama B6 foi jogado, e olha como uma peça a mais ajuda os cavalos a operar bem nesse flanco dama que está sem peões. Cavalo C7, cheque, ameaçando rei e torre. Rei E7, agora o jogador das brancas materializou o ganho. Cavalo por A8, então agora não é mais peça por 2 peões, agora é torre por 2 peças, né? Então tem na verdade uma torre pelo par de bispos, né? Cavalo por cavalo, torre por par de bispos. E nós temos 2, 4, 6, 7 peões contra 4. Vantagem material das brancas, tá? E agora A4, com o plano de avançar no flanco dama. Avançar no flanco dama e ganhar o jogo com esses peões aqui. E agora as negras cometem o erro fatal. Né? O erro fatal. Aqui a posição já está difícil, né? Eles jogam E5. A preta joga E5. E aqui perdeu por um tático muito simples. Vamos ver se você consegue perceber o tático aí, pessoal. É o tático da Arca de Noé. A Arca de Noé é aquela em que o bispo na Rui Lopes, nas brancas, né, acaba ficando sem casa com o peão avançando a 6, B5, C4 das negras, né, tranca o bispo. Aqui é a mesma coisa, tranca o bispo, ó, G5, perdeu peça. Né. Deixa eu mostrar aqui o que seria melhor, tá? Branca jogou A4, as negras jogaram E5, fechando o próprio bispo. Deveriam ter jogado bispo por C3, né, que é uma latente na posição, né? Tirar esse cavalo daí para trocar um pouco de peça, ceder a vantagem do par de bispos, sim. Dama por C3, torre por A4, ganhar o peão e continuar o jogo tentando aí com uma boa esperança de empate, porque 2 peças agem melhor que torre, embora seja bem difícil conter esses 2 peões aqui, mas ainda tem jogo, né? Aqui com E5 ele perdeu. Veio G5, E por F4, G por F6, ganhando a peça, G por F6, A5. Agora o resto, pessoal, para ganhar o final aqui, pode-se dizer que é uma questão de técnica, sim, avançar os peões. Mas as brancas ainda ganham por ataque. Veio dama E6, cavalo D5, cheque, bispo por D5, peão por D5, abriu a coluna E, olha aqui, e quem é que está na coluna E? Rei e dama. Né? Se colocar uma torre na coluna E, ganha a dama. Dama E5, torre E4, olha aí. Torre B8, torre por dama, peão por torre, torre D1, F6, D6, cheque, rei F8, dama G4, infiltrando pela coluna aberta no flanco rei. Torre D8 não faz sentido. B5, torre A8, dama D7, torre A5, dama E7, rei G1, torre G1, rei H8, dama F8 mate. Tá, esses lances aqui eu passei rapidinho, só para constar mesmo. Então eu achei essa partida muito boa, muito didática, porque vejam, principalmente aqui, né? A partir do momento do sacrifício de bispo, né? Então sacrifica o bispo, tira completamente o contrajogo das negras, e agora as negras têm que tentar trocar peça e desmanchar essa pressão das brancas para tentar ganhar um final com peça a mais. Mas mesmo assim é muito difícil segurar os 3 peões passados, né? Que vão ficar passados. E aí esse lance aqui que eu achei muito bom, né? E todo o raciocínio da tática aqui,
que as brancas fizeram para deslocar essa dama para uma posição ruim, pegar um pouco de volta de material e aí jogar no flanco dama, ganhando a partida. Só que as negras erraram muito, muitas vezes, e aí ficaram completamente perdidas, né? Como a gente vê aqui, o cara nem atinou mais com o cavalo, né? E acabou levando esse checkmate. Bom, vamos voltar aqui então para a posição, vamos ver a parte de teoria, né? Essa foi a prática. A teoria eu quero mostrar, foi no A3 aqui, né? Em que nós temos o A3. Qual é a outra opção aqui para as brancas, pessoal? É uma opção que tem muita teoria também, que é bispo por F6, cavalo por F6, G5, cavalo D7. E aqui o A3 não é mais tão bom assim, certo? Porque dá um tempo precioso para as negras se reorganizarem e as brancas têm que continuar atacando. Então, F5, sacrificando o peão, mas abrindo esse flanco rei, e vocês vão ver como é que fica a posição. Bispo por G5, tudo teórico. Rei B1, e a linha antiga aqui é cavalo E5. Vocês já vão ver. Dama H5, teórico, dama E7, outro teórico é dama D8. Cavalo por E6, sacrifício temático, mais um na Najdorf, que é o sacrifício em E6, certo? Muito frequente. Bispo por E6, F por E6, G6 para tirar a dama da diagonal, peão cheque, rei F7, dama H3, rei G7 e cavalo D5 com vantagem muito forte para as brancas. Vocês podem olhar essa posição e achar que não é tão excepcional assim para as brancas, mas eu vou dizer, pessoal, essa posição aí para jogar no tabuleiro, você chegou com a sua teoria até aqui, são 20 lances. Essa posição é muito fácil de jogar para as brancas e extremamente difícil para as negras, tá? Basicamente por dois fatores. Esse cavalo dominante em D5, que o cavalo em E5 não é contraparte para ele não fornece um contra-ataque, porque não há alvos na posição branca com esse cavalo em E5, ao passo que há alvos na posição negra com esse cavalo D5, principalmente os pontos E7 e F6, e a segurança dos reis. O rei branco está absolutamente sereno e tranquilo, enquanto que o rei das negras está completamente exposto, né? Isso aqui é muito complicado de jogar over the board, né, no tabuleiro. E o computador dá como uma probabilidade para as brancas de 60 versus 40, certo? Então essa aqui é uma linha teórica da Najdorf, tá, que pode acontecer, certo? Só que as negras não, e outro lance também que é praticamente refutado aqui é o cavalo C5, né? Mas as negras podem jogar roque aqui, tá? Que eu estava pesquisando para esse vídeo e eu achei muito interessante, porque é muito contraintuitivo com a coluna G semi-aberta você rocar, né? Vem F por E6, e aí não pode capturar, certo? As negras não podem capturar, porque vão levar um duplo ali, se bem que contra-ataca a dama, então é um ponto nevrálgico aqui. Tem que jogar cavalo B6 primeiro. Cavalo D5, porque aí você pode trocar o cavalo, né? Não deixa o domínio da casa D5 para as brancas. Quando ele captura de peão, é uma dor de cabeça a menos. F por E6 ameaçando a dama, dama G4 ameaçando o bispo, e aí não tira o bispo daí, joga E5 para tirar esse cavalo, né, que ele tem a casa C6 aqui muito forte para ir. E aí dama por bispo, E por D4. Agora as brancas têm um lance muito bom, muito forte, que é bispo D3, isso aqui tudo é teórico, G6, H4, bispo F5, consegue defender bem, tanto o avanço H5 quanto a ameaça do sacrifício de bispo. H5, bispo por D3, C por D3, torre F2 ameaçando C2, torre C1, dama F7,
e temos um equilíbrio dinâmico no tabuleiro. Então, pessoal, esse vídeo ficou um pouco extenso, mas deu uma boa aprofundada aí na teoria da Najdorf. E B5, né, que é a linha do peão, né, G4. Contra-ataque com B5, A3 pode ser uma dor de cabeça para as negras, pessoal. E contra a linha antiga da captura, né, em que as brancas cedem o par de bispos, se você encontrar isso e ele jogar F5, captura, mas não joga cavalo E5. Vai para a linha do roque, certo? Que é muito melhor você ter esse equilíbrio dinâmico aqui. Só mostrar rapidinho. Esse equilíbrio dinâmico aqui é muito mais interessante do que a posição com o cavalo branco dominante. Vamos voltar aqui. Seria por cavalo E5, né? Em que as brancas sacrificam em E6. Ó, e esse cavalo dominante aí tira muito o jogo. Aqui é 60 contra 40 para as brancas pelo computador, né? E essa posição aqui do equilíbrio dinâmico é 50-50, pessoal. Certo? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.